Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Quando a Bíblia coloca aí, obrigado, Vá. Quando a Bíblia coloca aí, já homem feito, mostra que ele tinha exclusividade e capacidade para tomar a decisão de renunciar, ser chamado filho da filha de Faraó. Mas o que daria essa renúncia? Ser chamado filho da filha de Faraó a seguir prazeres, né, transitórios deste mundo. Bem, hoje, Estados Unidos é a maior nação mundial. E o Egito, daquela época, era a maior nação mundial. Então, você estaria renunciando ao cargo de pertencimento da família mais poderosa do mundo. Imagine, você não seria escolhido por voto para participar do próximo trono. Era hereditário. E a mãe de Moisés, a mãe adotiva, ela tinha o nome de Hatshepsut. E ela possivelmente não tinha outros filhos, e ela queria que Moisés fosse o sucessor do trono, porque assim ela teria o controle da nação através do seu filho adotivo. E ela foi criando Moisés com todo empenho, com toda alegria, para que ele fosse o próximo faraó. E Moisés foi educado nos primeiros 12 anos com a sua mãe Joquebede. Joquebede, ela era filha de Levi, neta de Jacó. Apesar de terem ali praticamente 400 anos de escravidão, mas aí é uma outra história, um outro estudo, mas Joquebede, ela era filha legítima de Levi, não era neta. Ela nasceu quando Jacó já tinha 135 anos de quando ele entrou no Egito, mas aí é um outro estudo. Bem, Joquebede educou junto com seu marido Arão a Moisés nos primeiros 12 anos de vida. E eles diziam para Moisés que Deus havia escolhido alguém para libertar o povo da escravidão do pecado, e eles iriam para uma nova terra que manava leite e mel. Olha a alegria. E o menino Moisés colocou aquilo no coração, de que ele gostaria de fazer parte desse povo que iria para uma nova terra. E Moisés, depois dos 12 anos, começou a ser educado na corte egípcia. E Moisés possivelmente fez treinamento com o exército egípcio. É possível que ele tenha liderado algumas campanhas militares contra os inimigos do Egito. E Moisés foi se aprimorando nas artes de guerra, de legislação, e foi se tornando um homem bastante importante para o Egito. Só que Moisés tinha no coração aquele sonho que foi colocado lá atrás, de que ele faria parte de um povo que herdaria uma nova terra. Moisés, com 40 anos, se achando bastante preparado, e aos olhos humanos ele estava começando a planejar estratégias para libertar o povo da escravidão. E, num belo dia, ele, passeando ali pela terra de Gósen, ele viu um soldado batendo num hebreu, um soldado egípcio, espancando o hebreu. E Moisés, ele tinha um temperamento, né? Era sangue curto, pavio curto, sangue quente. E Moisés foi e acabou matando aquele soldado egípcio, enterrou na terra para que ninguém visse. E no dia seguinte, ele voltando para os seus passeios de planejamento de uma revolta, ele descobre que aquilo que deveria ser o início de um apoio do seu povo, ao contrário, continuou sendo uma rejeição.
e que perguntaram a ele: vem cá, quem te escolheu como nosso juiz? Quem te chamou para ser o nosso libertador? E correu a notícia de que Moisés havia, o sucessor do trono, havia matado um soldado porque estava dando um corretivo em um hebreu. E o trono do Egito estava ameaçado. Por quem? Por Moisés. E Moisés, então, foi colocado na lista ali, procurado pela polícia da época e colocado sob pena de morte. E Moisés, então, foge. Fugir do Egito não era fácil. O Egito tinha vigias nas fronteiras, não só para olhar quem estava fugindo, mas muito mais para olhar possíveis invasões inimigas. E um homem acostumado às regalias da corte, fugir desesperado como um assassino, não deve ter sido nada fácil. Até que ele chegou na terra de Midian. A terra de Midian, Midian foi um dos descendentes de Abraão, através da esposa que Abraão teve, chamada Quetura, após a morte de Sara. E ali em Midian, quando Moisés chega, ele se encontra com umas mulheres que pastoreavam ovelhas de Jetro. Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo em Midian. E Moisés ali acaba ficando, então, na casa de Jetro e começa a fazer o que a família fazia, que era pastorear ovelhas. Imagine o sonho de infância daquele homem, colocado no coração de que ele poderia libertar o povo, que eles iriam para uma nova terra. Imagine Moisés ali agora, acostumado a ser servido, acostumado a mandar, acostumado a dar ordens, e essas ordens serem executadas, agora está cuidando de ovelhas. Para os egípcios, cuidar de ovelhas era uma das profissões mais humildes que tinham. Tanto que quando o povo de Israel, Jacó trouxe os seus filhos, Jacó separou-os na terra de Gósen e não disse que eles eram pastores de ovelha, porque para os egípcios era muito humilhante. Imagine Jacó, não em pastos verdejantes, mas no deserto ali da Arábia, ele olhar aquele rebanho e dizer, caramba, né, na expressão aí do baiano também, aonde eu fui amarrar o meu jegue. Olha a projeção que eu tinha e olha onde eu estou. Sonho agora de libertar um povo, de ir para uma terra melhor? Isso não existe. Quem sou eu? Agora eu sou um menos que Zé Ninguém. Talvez Moisés ali nos seus momentos tenha pensado, será que realmente, né, onde foi que eu errei? E o sonho daquela criança, o sonho que ele tinha no coração de ir para uma nova terra, foi apagando, apagando, apagando. 40 anos depois, não existia mais sonho nenhum. Qual é o seu sonho? Não. Cuidar do rebanho, ter essa vidinha aqui, tranquila, quietinha, calado. Um belo dia, ele achando que era um outro dia qualquer, ele viu uma sarça, um arbusto, né? Uma moita que não valia nada pegando fogo, e a moita não apagava. E ele chega, nós conhecemos a história, Deus diz, tira as sandálias, porque o lugar que você está é a Terra Santa. Ele, opa, tem alguém falando aí? Deus diz, sou eu, Moisés. Lembra daquele sonho que você tinha desde pequeno? Que você iria para uma nova terra? Moisés aí diz, Senhor, esquece. Isso foi 40 anos atrás. Esquece, não tem mais esse sonho. Deus diz, Moisés, agora chegou a hora. Aí Moisés, não, Senhor, nem sei falar mais o egípcio. Hoje eu já sou um homem com a língua pesada, esquece, Senhor. Isso era quando eu era lá, ó, jovem. Hoje eu tenho 80 anos. Não tenho, né? Como libertar um povo? Deus disse, pois é, Moisés, eu não esqueci dos seus sonhos.
Tem alguém com o microfone aberto. E aí, Moisés diz, não, Senhor, não, esquece. Aquele sonho me consumiu muito. Era um grande sonho para mim. Eu daria vida por aquilo. Mas me machucou bastante. Eu não consegui realizar. Eu sou frustrado. Eu faço mais uma das ações mais humilhantes para os egípcios. Não fui acostumado com isso. E hoje o Senhor vem me falar de reanimar esse sonho, de que é verdade. Não, Senhor, esquece. Hoje eu não quero. Muito obrigado. Estou ferido, estou machucado e não quero falar sobre isso. Aí Deus conversa com Moisés e diz, Moisés, sou eu que estou mandando. Quem é você? E Deus, então, fala ali e faz alguns milagres com Moisés e aquela centelhinha começa de novo a aquecer e Deus diz, vai, Moisés, é você mesmo. Moisés, então, né, se convence de que não é ele, mas Deus. Vai para Jetro, diz, Jetro, eu preciso voltar ao Egito. E Jetro dá a bênção dele com a sua esposa Zípora, e Moisés vai com os 2 filhos, ainda meio, né, como será? Como isso vai acontecer? Quando ele chega no Egito, Arão vai ao encontro dele, e os anciões já tinham recebido, os anciões ali do povo, as pessoas, né, os conselheiros do povo hebreu, já tinham recebido a visita de anjos dizendo que Moisés seria o libertador do povo. E agora chegou a hora. E Moisés, depois de começar a fazer os milagres, através de Deus, diante de Faraó, as pragas que caíram, o coração de Moisés começa a aquecer dizendo, rapaz, agora é a hora. Agora sim. O momento chegou. O sonho vai ser realizado. E quando começou a ter a nuvem de proteção durante o dia, fazia sombra, e a nuvem de fogo à noite, a presença de Deus ali dioturnamente, Moisés disse, rapaz, fantástico, que Deus extraordinário. E quando passaram no Mar Vermelho, alegria pura, Moisés disse, agora sim, Senhor, o coração não está 100% não, está 1000%. Temos a certeza de que agora chegou o momento. Que bom, Moisés já se via dentro da terra, desfrutando lá as coisas. E quando eles chegaram, que fizeram, né, se aproximaram da terra e fizeram aquela expulsão de reconhecimento diário, que os 12 espias voltaram, 10 com um depoimento muito ruim, só Josué e Caleb confirmaram, e ali Deus disse, Moisés, mais 40 anos rodeando a terra. Moisés não reclamou, não queixou, disse, sem problema, Senhor, eu vou estar com 20 anos, mas estou aqui, estamos juntos, vamos lá. O Senhor disse que agora nós vamos entrar, não tem problema, esperar um pouquinho mais não. Pessoal, a gente não está falando de alguns meses, nós estamos falando de 40 anos mais. E Moisés não reclama. Moisés diz, beleza, Senhor, vamos lá. 40 anos vai, os milagres vão acontecendo, o maná caindo, água da rocha e água de Meribá. E um belo dia houve um problema. Moisés estava cansado. O povo reclamava muito. Moisés era sugado ao limite da paciência o tempo todo. Um belo dia, Moisés teve um deslizezinho. Moisés tropeçou. Em vez de dar glórias a Deus e falar à rocha, dizendo que Deus daria água, Moisés bateu na rocha e disse, vem cá, não sou eu e Arão que resolve os problemas da nação? Está aqui água para vocês. Pá! Bateu na rocha. A questão não foi só bater na rocha. A questão foi não dar glórias a Deus. Como se ele e Arão fossem responsáveis por aquele milagre. O eu falou mais alto. Bem, olha agora o que está em Deuteronômio, no capítulo 32. Deus diz a Moisés, Moisés, por conta daquele problema, você não vai entrar na terra. E Moisés olha para ele e diz, espera aí, Senhor, não faça isso comigo, não. É meu sonho de infância. Senhor,
eu já não queria nem voltar. O senhor lembra disso, né? Eu estava lá e eu não queria voltar. O sonho para mim estava esquecido. E o senhor reanimou. E o senhor prometeu que entraria na terra. E Deus disse: Moisés, você não vai entrar. E por algumas vezes Moisés, né, argumentou com Deus que ele deveria entrar na terra. Até um dia que Deus olhou para ele e disse: Moisés, não me fale mais nisso. Você não vai entrar, e acabou. Se fosse eu, se fosse você, nós diríamos o que de Deus? Tá vendo? Aí, ó, bem que eu disse, bem que eu não queria. Afinal de contas, ele estava acostumado com as murmurações dos filhos de Israel. E Moisés teria ali uma lista gigantesca que ele poderia justificar a decisão arbitrária de Deus. Moisés não falou nada. Aceitou, disse: ok, não é para eu entrar, Senhor. Tem certeza? Nem um pouquinho. Eu só atravesso o Jordão. Senhor, só um pouquinho. Eu não preciso levar anos, não. Só me deixe entrar. Não, Moisés, você não vai e não me fale mais nisso. Olha o que está em Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 48. Belo dia, Deus olha para Moisés e diz... Deuteronômio 32, 48 até... Ok, 48 diz assim: naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 49, sobe este monte de Abarim ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dão em possessão. Aí agora vem o versículo 52. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela. Versículo 52. Não entrarás nela, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Imagine como deve ter sido duro para Moisés essas palavras. Moisés, chegou a hora dos israelitas entrarem na terra. Moisés podia dizer: Senhor, nós terminamos de fazer alguns milagres. Um dos últimos, o Senhor me mandou fazer uma serpente de bronze colocada numa haste. Eu já estou no limite da terra. Deixa eu passar o Rio Jordão. Fizemos agora uma guerra, ganhamos dos 6 Og de Bazã e Seom. Deus disse: não, Moisés, hoje acabou. Você vai subir ao Monte Nebo, ao cume de Pisga. E lá de cima eu vou, pela misericórdia, fazer você ver a terra. Mas você não vai entrar. Moisés deve ter baixado a cabeça e dizendo: acabou o jogo. Perdi. E Moisés agora tem suas últimas palavras com o povo. Imagine aquele último discurso. Aquele que foi o legislador de uma nação, tirou uma nação de escravos e, através do poder de Deus, Deus inspirou Moisés a criar um regime de leis que desse ordem à nação. Hoje, Moisés é considerado ainda o maior legislador que o mundo já teve. Com a bênção de Deus e a inspiração do Espírito Santo, Moisés escreveu 6 livros. O Pentateuco, mais o livro de Jó. Escreveu ainda alguns salmos. Moisés foi um homem que conheceu Deus face a face. Imagine, Moisés pediu a Deus que deixasse vê-lo. E Deus disse: ok, Moisés, cubra o rosto, eu vou passar na fenda da rocha, você vai me ver. E Moisés descia do monte com o rosto brilhando. E Moisés tinha que botar um véu, porque senão as pessoas ficavam desbaratadas, cheio da presença de Deus. Senhor, deixa eu entrar na terra, só atravessar o Jordão, ficar um pouquinho e para mim está satisfeito. Não, Moisés, você só vai ver, mas não vai entrar. Último sermão de Moisés para o povo. Está registrado no livro de Deuteronômio, no capítulo 33. Nós não vamos ler,
Agora sim, coloca aí, Ivan, na tela, por favor, só o tópico. Capítulo 33 de Deuteronômio. Olha o que diz... não, já estava aí, ok. Obrigado. Diz assim, as bênçãos de Moisés. Se você fosse realizar seu último sermão diante da sua morte, sabendo que o maior sonho da sua vida você não vai conquistar, qual seria o conteúdo desse sermão? O que você diria? Incrível. Moisés coloca ali como título do sermão, né, as bênçãos de Moisés. E Moisés está relatando ali bênçãos a cada tribo, dizendo que Deus vai abençoá-los, que Deus vai protegê-los, que Deus é o seu escudo, que Deus vai fazê-los prosperar. Em momento algum, a gente vê em todo o sermão de Moisés uma frase dizendo: estou arrependido, Deus me decepcionou, estou terminando arrasado. Momento algum a gente vê Moisés reclamando. Diante de um povo que só reclamava, a gente vê um líder de respeito, um líder que teve postura, não reclamar de Deus apesar de estar com o coração partido. Moisés termina o discurso. Aí Ellen White diz que Moisés começa a subir o íngreme Monte Nebo. E o povo, mais de 2 milhões de pessoas, em silêncio absoluto, olhando a figura daquele corpo subindo aquele monte, e eles acompanham em absoluto silêncio. Até que ficou tão distante que a silhueta do corpo de Moisés sumiu. E o povo ali embaixo olhando, dizendo: nunca mais vamos ver o nosso grande líder. O povo aí vai prantear Moisés durante 30 dias. Moisés sobe, chega ali ao cume de Pisga, e ali em cima, quando Moisés olha, Deus começa a relatar para Moisés. E Ellen White diz que Deus agora mostra a Moisés tudo o que vai acontecendo com o povo. A entrada, a vitória sobre Jericó, a derrota sobre Ai, as vitórias sobre os outros inimigos. E Moisés vai vendo em visão tudo que iria acontecer aos filhos de Israel, como se ele estivesse ali, presenciando. E depois ele vai ver que o povo começa a se afastar de Deus, e vem os juízes, e o povo vai se afastando, e o povo pede um rei, e os reis não andam segundo o caminho de Deus. E Moisés vai vendo todo o cenário, depois o nascimento do Messias, o início do ministério de Jesus. E que estranho, de repente é mostrado a Moisés que ele está em um monte com Jesus e com Elias. Moisés não entende direito aquilo, e a visão continua, né, como um filme, e Moisés vê o final da história. E depois a cena passa e Moisés está olhando ali em cima do monte, e aí Deus diz para ele o que está em Deuteronômio 34, no versículo 4 e 5. Deuteronômio 34, versículo 4 e 5. Diz assim: disse-lhe, 4 e 5. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Sabe, Moisés, eu faço você vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. Acabou, Moisés. Você acabou a carreira e fim de papo. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Obrigado, Van.
imagine agora Moisés, acostumado a viver cercado de tantas pessoas para ajudarem. Ele deitar, e Ellen White diz que ele deitou como um soldado cansado. Deitou e poderia pensar, quem vai me enterrar? Quer dizer, tudo que eu fiz na vida, eu ainda vou ter um funeral desse, de indigente? Um funeral que nem sepultado eu serei? Será que as aves do céu, que vão comer minhas carnes, e as feras, né, que vão dilacerar o meu corpo? Caramba, que fim trágico para um homem que dedicou a sua vida. Moisés podia ter pensado. Eu tinha um sonho. E esse sonho nunca foi realizado porque Deus não quis. Mas a gente não vê Moisés reclamando. Ellen White diz que de forma tranquila, sem se preocupar com o futuro, Moisés deita, fecha os olhos e morre. Sabe de uma coisa, uma lição extraordinária que nós precisamos saber? Entre várias outras, a morte não é o fim do jogo. Aqueles que confiam no Senhor nunca serão decepcionados. Nunca. Eu não sei, eu vou ter um funeral de indigente, nem caixão eu tenho. Caramba, nem vou ser sepultado. Mas eu não estava preocupado com isso. Eu fiz a vontade de Deus, fiz o que Deus pediu. Tranquilo. Senhor, se o Senhor quiser me sepultar, ok. Se o Senhor não quiser me sepultar, ok também. Fiz o que podia, desculpe. Errei tantas, acertei tanto. E tive um pecado sério. Não consigo entender, mas aceito pela fé. Ellen White diz que anjos de Deus, e o versículo seguinte, do versículo 6, nós não vamos ler, mas diz que este o sepultou. Este quem? O Senhor que estava falando com ele. Na realidade, Deus mandou anjos que transportaram Moisés, abriram a sepultura e enterraram Moisés. Você queria enterro mais digno que esse? Anjos fazendo o seu enterro? Imagine. Tá, mas eu já estou morto, não estou vendo. Ok, né? Tudo bem. As pessoas que estavam ali também não sabiam disso. Isso foi escrito depois. Moisés estava agora numa sepultura, podemos dizer uma sepultura de honra. Anjos de Deus estavam guardando aquela sepultura. Bem, do outro lado, o que aconteceu? Moisés, ele não foi o sucessor do trono do Egito, mas historiadores dizem que Tutmés II foi o possível sucessor de Moisés no trono, ok? Tutmés II, ele morreu, teve um funeral digno de um faraó, com honras, pompas, circunstâncias e tudo que um faraó tem direito, foi colocado numa tumba e em 1886, o explorador Gordon Maspero, ele fazendo escavações no Egito, ele descobriu a tumba de Tutmés II e ele ficou encantado e disse, eu tenho que levar essa tumba para Londres. Só que ele poderia ser preso, ser até morto com sua equipe, se descobrissem que eles estavam roubando uma tumba de um faraó egípcio. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram aquela tumba, botaram numa caixa grande, botaram bacalhau seco em cima, escreveram na tumba bacalhau seco e conseguiram, por contrabando, né, transportar aquela tumba que hoje está em um museu de Londres. Por favor, Van, mostre a gente a foto dessa múmia, ok? A múmia de Tutmés II está aí. Bem conservada para cerca de 3.500 anos atrás.
né? Esse possivelmente foi o sucessor no lugar de Moisés do trono egípcio. Vamos dar um close agora na múmia, a outra foto. A outra foto, Van, por favor. Joia. Bem, essa é a imagem do homem que possivelmente sucedeu Moisés no Egito. Muita honra, muita, né, muita circunstância circundou esse funeral, mas está aí, morto, transportado de um reino para o outro como bacalhau seco. Grande honra, né? Absurdo para um faraó ser contrabandeado de um país para o outro como bacalhau seco. Voltando à história de Moisés, que não teve nenhuma honra aparente no seu funeral, teve os seus sonhos frustrados, ele estava na sua sepultura. Sabe o que aconteceu? Vamos lá agora no livro de Judas. O livro de Judas é o livro que fica imediatamente antes de Apocalipse. Um livro bem pequenininho. No versículo 9. O livro de Judas só tem um capítulo, né? Então, no versículo 9 do livro de Judas, olha o que diz lá. Judas, isso, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Imagine, Moisés dormindo na sepultura, anjos protegendo a sua sepultura, Jesus chega para ressuscitar, e aí o diabo diz: opa, não é assim não. Ele pecou, ele morreu e ele é meu. Até ali, nunca ninguém havia ressuscitado. O único que estava no céu era Enoque, que havia sido trasladado, mas alguém ter morrido e ter ressuscitado, nunca isso havia acontecido. E o diabo reclamava como seus todos aqueles que haviam morrido, porque morreram em pecado. E aí foi lá na ousadia dele e disse a Jesus: não, ele é meu, pode ressuscitar não. E Jesus nem discutiu com ele. Disse: o Senhor te repreenda. Se mande daqui. Imagine agora Jesus dizendo: Moisés, levanta aí. Moisés levantando da sepultura, vendo aqueles anjos ali, vendo Jesus. E Jesus olha para Moisés e diz: Moisés, lembra do sonho que você tinha de entrar na boa terra? Moisés diz: sim, Senhor. Ok, Moisés, eu vim realizar esse sonho. Você vai entrar na boa terra. Sério, Senhor? Sim, Moisés. Você vai entrar numa terra que não cessa de manar leite e mel. Mas não é essa terra aqui, Moisés. Você vai para o céu comigo. Senhor, sério? Sério, Moisés. A gente não sabe quanto tempo ele levou na sepultura, mas Deus disse: vem, Moisés, venha. Vamos agora para a boa terra. Imaginem se Moisés tivesse escolhido ficar como filho da filha de Faraó. O máximo hoje, ele poderia ter sido transportado de um reino para o outro como bacalhau seco. E está ali, de repente, como a imagem em um museu para atrair turistas. Ao contrário de ser transportado de um reino para o outro com uma pele rosada, uma vida imortal e um homem cheio do poder de Deus para uma eternidade. Como é que você quer ser transportado de um reino para o outro? Alimentando os prazeres do mundo
alimentando ser chamado filho da filha de Faraó e aproveitando os momentos temporários do prazer do mundo, ou renunciar a tudo isso aqui, sem entender muitas vezes os caminhos de Deus. Um sonho que nós temos no coração, às vezes, Deus diz, não, calma, espere, ou isso não vai ser realizado. Temos escolhas, no mínimo duas. Ou reclamarmos dos caminhos de Deus, ou, como Moisés, nos tranquilizarmos, independente do resultado. Sabe por quê? Com Deus não existe jogo perdido. Ah, mas o jogo acabou e eu morri. Quem disse que o jogo acabou na morte? Quem disse? A vida de Moisés é uma inspiração. No último discurso de Moisés, ele poderia ter colocado ali indícios de uma frustração. Não. Disse à nação, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é o teu escudo, Ele é que vai te abençoar, Ele é que te vai fazer prosperar. Não se preocupe, Deus é indecepcionável, vale a pena confiar no Senhor. E Moisés não foi decepcionado. Querida família Reis, queridos amigos que estão conosco nesse dia, você não vai ser decepcionado se confiar no Senhor. Nunca. Você pode até vir a falecer. Ah, mas meu sonho era ver minha família na igreja e eu estou morrendo e não estou vendo. Não se preocupe. Com Deus, o jogo não acaba quando a gente fecha os olhos para a morte. Calma. Deus tem plano muitos maiores. Lembra o que está escrito em Malaquias? Desculpe, Malaquias não. Lamentações, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ele diz assim nessa manhã, família Reis e amigos, eu, Senhor, é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o seu sonho? Quais são os seus planos? Calma. Eu, Senhor, vou fazer de tudo para realizá-los. Mas sabe de uma coisa? Os meus planos são sempre muito maiores que os seus. Não se preocupe. Que Deus te abençoe e te guarde abundantemente. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela inspiração de promessas que não são promessas de homens, que são ditas e não são cumpridas. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não mente e não pode mentir, porque o Senhor é a essência da verdade. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não muda. Não existe mudança, nem sombra de variação de mudança. Obrigado, Pai, porque o Senhor é totalmente confiável. Perdoa, Senhor, porque às vezes nós não confiamos em Ti. Não confiamos no Teu cuidado quando perdemos o emprego. Às vezes duvidamos quando não conseguimos pagar as contas. Perdoa, Senhor, quando duvidamos se estamos enfermos ou tem alguém da família sofrendo dores. Perdoa, Senhor, na nossa pequena fé. Mas nos ajuda, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. É por isso que o Senhor mandou um outro Consolador. Porque o Senhor sabe que vivemos numa vida de muito sofrimento, de muito choro. E o Teu Espírito está a cada dia, a cada manhã, vem para nos consolar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Que privilégio, ó Pai. Obrigado por isso. Que assim como Moisés, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, não temeu de